não desista no primeiro não, que a gente levou muito. É a frase mais pega que tem, porque todo mundo fala isso, mas acho que a gente sempre escuta o primeiro não e desiste, sabe? E eu fiz muita coisa no começo da minha profissão, que era, tipo, oferecer meus serviços de graça em troca de aprender coisas, sabe? Quando eu era estudante, esse jogo de cintura era muito bom. Hoje em dia eu vejo que valeu muito a pena pra mim fazer esse risco da vida, sabe? Tipo, não, eu trabalho 3 dias direto com você e você me paga o almoço só, tá ótimo. Obviamente isso é errado, não vou negar que não. Mas quando você tá no aprendizado, assim, no primeiro e segundo ano de faculdade, ninguém te contrata que você tá no primeiro e segundo ano de faculdade, e você não consegue um emprego, porque realmente você tá no primeiro e segundo ano de faculdade, não custa você se arriscar quando você pode, sabe? Quando você acha que você quer mesmo, que é teu sonho, foi assim que hoje em dia eu sei muita coisa, porque eu enchei com cara a tapa, sabe? Ou é cara a tapa e vai. Não é desistir e falar, nossa, será que um dia vai conseguir? Vai! Nunca vai saber. Se der errado, você tentou. Se não der, você volta pra onde você conseguir. Olá, pessoal, eu sou a Eduarda, apresentadora do podcast Decolada, o seu podcast de histórias reais de empreendedores reais. Nesse episódio, eu recebi Augusto Tortar e nós conversamos sobre como um negócio pode surgir sem nem nos darmos conta. Mas antes de seguir para o episódio, curte esse vídeo para apoiar canais como esse e conteúdos como esse. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu nunca participei de um podcast, então um pouco nervoso, eu diria. Mas eu acho que vai dar certo. Eu falei, igual para a Duda, eu falei, gente, tem várias histórias para contar, mas era que perguntam, quais histórias? Nenhuma vem na cabeça, mas eu sei que alguma coisa vai vir, eu prometo. Eu prometo entretenimento aqui para vocês. Ai, coisa boa, então. É nosso primeiro podcast, então, Augusto. Olha só. Tá vendo só? Coisa boa. Um bom sinal, eu diria. Um bom sinal, né? Vamos começar nessa juntos aí. E, bom, para começar, a gente, né, fala no nosso podcast de empreendedores reais com histórias reais. E primeiro, acho que a minha maior curiosidade, como eu te falei, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu quero saber o que uma Augusto Tortato, criancinha, pensava. Eu quero ser isso quando eu crescer. Quando eu crescer, eu quero trabalhar nisso, eu quero ser essa pessoa. E aí a gente consegue ver lá no início aquele sonho, né? Que, claro, com o passar do tempo muda, as ideias mudam, os gostos mudam. Mas eu queria entender lá no início o que você pensava, assim. Essa é uma história, tipo, engraçada, tecnicamente, porque assim, isso foi até tema de terapia. Uma vez, eu tava na terapia, aquela coisa toda, e vou falar da vida. Quando você acha que você não tem o que falar na terapia, ela vem com uma pergunta que te dá 1h30 de fala. Ela me perguntou assim, como que você decidiu fazer jornalismo? E daí a gente começou a falar, daí a gente chegou numa pauta que eu levei uma terapia inteira falando sobre a RBD, a banda mexicana. Eu sou muito fã de RBD, desde criancinha até hoje. E eu contei pra ela que eu morava no Campo Santana, que é um bairro muito distante aqui de Curitiba, do centro, né, no caso. E eu era uma criança que cresci sozinho, tecnicamente, porque todos os meus primos moravam perto, meus amigos moravam longe, então, tipo, eu era uma criança meio... só via eles na escola. E como eu era muito fã de RBD, eu vivia o dia inteiro ou assistindo novela, ou vendo DVD, ou ouvindo música, e vendo as revistas que eu comprava, minha mãe comprava pra mim. E eu lembro que lendo aquilo, eu olhava e falava, eu acho que eu quero fazer isso quando eu crescer. Não ser artista, obviamente, porque eu tenho 0 dom pra isso. Mas olhava aquelas revistas e falava, eu acho que eu quero escrever sobre isso. Eu acho legal o jeito que escreve sobre isso. Eu acho legal você escrever uma coisa e alguém ler. Na época, como eu era, tecnicamente, já tinha amigos de internet, tecnicamente eu tinha que escrever para as pessoas lerem. Então isso meio que foi levando minha vida. E esse sonho, assim, tipo, de querer ser jornalista, querer escrever para as pessoas, surgiu em 2007, 2006, assim, quando a RBD estava ainda existindo, né? Então foi esse sonho. Lembro que uma época eu falei, eu vou fazer turismo. Não sei por que eu quis fazer isso também. Mas acabei não dando certo, não dando bola. Eu falei, não, isso não. E daí eu acabei entrando no jornalismo, né, em 2012. E foi um sonho, assim, que eu falei, não, vou pro jornalismo e nunca desisti de ser jornalista, assim. Até quando eu entrei na faculdade, já não precisava mais de diploma, eu falei, não, vou seguir com o meu sonho aqui. Obviamente, quando eu entrei em jornalismo, acho que quem fez jornalismo e está aqui ouvindo a gente pode confirmar isso, que todo mundo entra naquele site, tipo, não, você é o novo William Bonner, minha mãe vai assistir à noite, eu vou mandar um beijo pra ela, boa noite. Obviamente, né? Você entra com um sonho desse na primeira semana de aula, você fala que não, isso não vai acontecer nunca.
Então, isso foi meio que aos pouquinhos. Entendi. Então, a comunicação desde sempre foi apaixonante para você, desde quando você acompanhava as revistas da sua banda favorita. Então, acho que a comunicação falava bastante sobre isso lá na sua infância, né? Eu lembro que também, eu tava até lembrando disso ontem, não sei, eu não tinha nada realmente pra fazer, como eu tava falando, morava, tipo, né, era uma criança sozinha. Que horror, né? Do jeito que eu falo, parece que eu abandonava, era abandonado no quarto, mas não era isso. Mas eu lembro que às vezes eu pegava e fazia uns vídeos, tipo, no Videomaker mesmo, me achava um grande editor. E levava para a escola no dia seguinte, falava, ai, professor, eu fiz um vídeo, hein? Eu lembro quando o Michael Jackson morreu, eu fiz um vídeo. Não, obviamente não era eu falando nada, era tipo um vídeo de edições de vídeo no Videomaker. Daí eu lembro que eu baixei o Jornal Nacional do Dia, daí tava escrito, o William Bonner começava, isso me marcou pra sempre. O William Bonner começava o Jornal Nacional falando, Michael Jackson está morto. Eu começava o vídeo assim, eu me achei ali, olha, um diretor do filme. Daí no outro dia eu cheguei pra professora, falei, olha, professora, o que eu fiz, hein? E foi, tipo, eu lembro que ela exibia, assim, toda feliz. Ou ela devia me odiar, porque eu chegava com isso na aula, mas enfim, nunca saberei. E hoje, Augusto, esse sonho, ele aconteceu, né? Hoje você não é o William Bonner, mas está à frente de um projeto, de uma iniciativa que é incrível, que alcança muita gente, inclusive. E eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente como que surgiu o Curitiba Cult. Amiga, vamos lá. Eu acho que talvez a Mila, que é a produtora, ela vai lembrar disso. Ou não também, né? Mas eu entrei em jornalismo em 2012. Como eu falei, eu era um adolescente, né? Na época, tinha 17 anos. Eu gostava muito de cultura. Sempre gostei de cultura. Shows, entretenimento. Eu achava o mundo do show uma coisa muito interessante de se ver. Então, eu entrei na faculdade em 2012 e eu lembro que o curso de jornalismo da Universidade Positivo, que lá que Curitiba surgiu, era uma coisa muito investigativa. O jornalismo muito investigativo. Eu não gostava muito disso. Até por ter muita planilha, muito número, num sofá de Excel, papo de Excel. Então, na época, eu achava, tipo, putz, não é o que eu quero. Então, eu lembro que eu cheguei para o meu professor e falei, professor, eu queria falar de cultura. Bem, tipo, não sabia nem escrever direito matéria, muito menos que era lead, essas coisas. Eu falei, não, quero escrever cultura. E daí ela falou pra mim, tipo, Augusto, a gente tem o jornal impresso, que era o diário da faculdade. Queria alguma coisa para você falar sobre cultura? A gente vai trabalhando. Falei, tá. E daí eu lembro que eu criei, tipo, uma página, assim, do jornal impresso. Não tinha nome, não tinha nada, e foi indo e tal. E daí eu cheguei pra professora de telejornalismo e falei, professora, oi, quero falar de cultura. Daí ela falou, tá, vamos criar um quadro dentro do jornal diário também de vídeo, e você grava lá no estúdio, monta e a gente usa. Falei, tá bom. Reuni os amigos que queriam fazer isso também. Falei, não, vamos, gente, vamos lá. Daí começou a briga pelo nome Curitiba Cult. Que até então eu não queria esse nome. Eu achava horrível. Pra ser bem sincero. Agora, posso te perguntar como que você queria que fosse? Amiga, pode, é horrível, tá? Eu lembro que tinha Nossa. três opções que a gente tinha colocado. Curitiba Cult, Curitibando Cultura, olha que horrível. E a outra eu não lembro qual que era. Eu lembro que tinham três opções. Curitiba Cult ganhou. E na época eu fiquei tipo, tá bom. E daí acabou que virou Curitiba Cult. Graças a Deus, né? Mas eu lembro que a gente gravou, eu falei, não, vamos fazer o piloto, a gente manda pro professor, não sei o que, não sei o que. Lembre-se que eu falei, era um quadro dentro do telejornal. A gente gravou, editado tinha dado 15 minutos. A professora olhou pra mim, ela falou, não vai rolar, né? Eu falei, tudo bom. Daí o que a gente fez? Falei, vou criar vida própria pra ele. Comecei a postar ele no YouTube. A gente criou um YouTube pro Curitiba Cult na época e começou a postar lá. Só que assim, era um quadro que saía toda quinta-feira, que tinha agenda, ou quinta ou sexta, agora eu não lembro exatamente, mas que tinha toda a agenda cultural do fim de semana. Então, assim, era uma agenda que a gente trabalhava muito para fazer, porque na época a gente era estudante, então tudo era muito difícil de conseguir. Então eu fazia junto o roteiro. Na quarta-feira a gente gravava, na quinta, sexta-feira, na quinta a gente editava, na sexta ele entrava no ar. E eu lembro que era trabalhoso, a gente convidava alguns amigos que, tipo, tinham alguma história para contar, de entretenimento e tal. E assim, tinha 10, 15 views no vídeo. E a maioria era meu.
Então, tipo, era um trabalho que começou bem devagar, foi, tipo, trabalhoso. A gente seguiu com esse programa em vídeo, acho que por 1 ano e pouquinho, quase. Eu lembro que tinha 1 ano e pouquinho que a gente seguiu com esse negócio. E foi indo, daí começou a surgir o Instagram. Na época o Instagram não tinha nem para Android, tinha que ser iPhone. Tanto que numa época eu tinha Android, então demorei muito para ter o Instagram. Twitter do Curitiba Cult. Depois foi o Facebook. O site ele chegou por último. Porque a gente não tinha braço para criar o site, né? Não sabia nem como criava o site. Então o site foi o último a aparecer. Mas foi aquela coisa assim, tipo, ele não nasceu com o intuito de ser o que é hoje, obviamente. Acho que ninguém cria alguma coisa querendo que seja, né? Mas eu lembro que era um projeto de faculdade, era para ser um mata-tempo de faculdade, ele não tinha um intuito de, nossa, vou levar minha vida com isso, vou ganhar dinheiro com isso. Ele era um projeto de faculdade e foi, assim, ele durou os 4 anos de faculdade que eu fiquei no positivo. Quando eu saí, ele já estava um pouco maior, só que na época também eu trabalhava fora, né? Eu era assessor de imprensa, então Curitiba Cult era um hobby, e foi indo, assim, ele foi indo, ele foi caminhando. Tanto que hoje em dia a gente fala assim que o Curitiba Cult, ele sofreu o caminho, sofreu não, né? Ele fez o caminho inverso. Quando você cria alguma coisa para você empreender, você tem aquela história na sua cabeça. Tipo, não, preciso lucrar X por mês. Eu preciso ter X funcionários, eu preciso ciclano, eu preciso isso, eu preciso fulano. O Curitiba Cult não, né? Quando a gente resolveu fazer dele uma empresa, ele já existia. Ele era um projeto vivo, ele era um projeto que tinha uma história para contar. E foi bem diferente, né? Você falou, geralmente, quando a gente inicia um projeto, uma empresa, principalmente uma empresa, a gente já vai com essa ideia de investimento, quanto que a gente vai investir, o retorno para esse investimento, quando que ele vai acontecer. E aí o caminho inverso que você comentou já tem cara de empresa, né? Já dá para fazer dinheiro. E o investimento foi bem aos pouquinhos com essa iniciativa de projeto, né? De faculdade mesmo. E aí você comentou também sobre problemas de empreendedorismo justamente por conta disso. Porque já tinha cara de empresa, e aí você estava com uma jornada dupla, tocando também o Curitiba Cult e sendo assessor de imprensa. E aí estava focado no Curitiba Cult ou também como assessor de imprensa ali? Foi migrando assim, esse olhar? Então, quando eu entrei nesse emprego de assessor de imprensa em 2012, no primeiro ano de faculdade. No primeiro ano de faculdade, até esse que eu tinha me perdido, eu tive 2 empregos e a faculdade de manhã. Então, de manhã eu ia para a UP, à tarde eu era estagiário e à noite eu era trainee. Então, eu trabalhava todo dia até as 2, 3 da manhã, ia para casa, daí dormia até as 5h50, pegava um ônibus e ia para aula. Daí era minha rotina essa, eu dormia 3 horas por dia. Como eu aguentei, não sei, isso durou 6 meses. E daí eu acabei saindo de um emprego, fiquei só no estágio, que era o de assessoria de imprensa, algo que eu nunca imaginei fazer na vida, porque eu odiava, não me via fazendo aquilo, só que era assessoria de imprensa de um artista, entre aspas, que é o padre Reginaldo Manzotti. Então era uma coisa que era um mundo que eu gostava, que na época eu era super católico também, então, tipo, para mim casava muito. E, querendo ou não, era cuidar da parte artística do padre. Então era gravação de CD, gravação de DVD, lançamento de livro, redes sociais, fazer shows no Brasil ou fora. Então era uma coisa que complementava para mim e eu achava muito interessante. E foi ali que eu aprendi muita coisa que hoje eu levo para minha vida profissional, como assessor de imprensa de show, e também até aqui para o Curitiba Cult. Muitos pontos que eu fiz, muitos contatos que eu gerei naquela época, eu uso hoje em dia para mim. Então, foi uma coisa que foi meio caminhandinho. O Curitiba Cult sempre foi um hobby até 2017. Não um hobby, mas tipo, eu tinha outras coisas para fazer, eu não vivia do Curitiba Cult. Então eu tinha que, obviamente, fazer o que me pagava funcionar para eu conseguir levar o meu sonho. Então isso foi até 2017. Daí, em 2017, eu falei, não, ou eu paro e faço Curitiba Cult acontecer, ou eu desisto e vou levando do jeito que tá. Daí eu falei, vou desistir de tudo e manter o Curitiba Cult. Aconteceu um corre ali, né? Uma rotina bem puxada, até chegar ao ponto ali de sucesso, eu diria, né, Augusto? E Quando a gente fala sucesso, pra mim é estranho, assim, todo mundo fala isso pra mim. Nossa, mas
tem, sei lá, a gente alcança, eu estava atualizando os dados ontem, a gente alcança 10 milhões de pessoas por mês. Eu não consigo mensurar isso, entendeu? Para mim é tipo, X. Porque pra minha cabeça ainda, são aquelas pessoas que assistiam na época da faculdade, são tipo 15 pessoas que eu alcanço todo mês, sabe? Para mim é isso. Para mim que é a minha professora que assiste todo mês, minha amiga da sala que acessa, sabe? Para mim, tipo, são coisas estranhas, assim, ainda que eu não consigo mensurar. É bem estranho. Se eu for pensar, tipo, nossa, um post nosso teve 100 mil e poucos views. Eu fico pensando, meu, são 2 Maracanãs inteiros cheios de pessoas, como assim? Como que eu não consigo mensurar isso? Para mim é bem estranho. E até falando sobre quando você comentou de não imaginar aonde iria chegar, que no início era um hobby, né, o projeto ali do Curitiba Cult, e você não imaginava onde isso podia te levar. E hoje, você imagina aonde você quer chegar, o tamanho, a proporção disso no futuro, maior ainda? Assim, uma coisa que eu aprendi com Curitiba Cult é as coisas vão acontecendo aqui do dia para noite. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que trabalha aqui no Curitiba Cult. Eu falo, gente, até quando a gente vai fazer entrevista para contratar alguém, eu falo, para vocês entenderem, a gente desenha um cronograma no Curitiba Cult, né, para o mês inteiro e tal, para o ano inteiro. Só que, como a gente trabalha com show, com entretenimento, com cultura, tudo acontece do dia para noite. Eu acho que eu não consigo mensurar um sucesso para mim que seja uma coisa diferente do que eu vivo hoje, sabe? Eu sou feliz do jeito que eu tô vivendo hoje, não vou negar isso, não vou falar, tipo, nossa. Obviamente também não vou ser falso e falar, não, se eu tivesse ganhando mais dinheiro, se eu tivesse uma equipe maior, se eu tivesse, sei lá, um escritório enorme, não vou negar que todo mundo sonha com isso. Mas hoje em dia, do jeito que o Curitiba Cult tá, é uma alegria muito grande para mim, assim, não vejo, tipo, não posso reclamar de nada, sabe? A gente já teve muitos problemas financeiros, de equipe, etc, que hoje em dia eu falo, valeu a pena, se der para melhorar, melhora. Espero que não, né, a gente retorne para trás, mas do jeito que tá hoje em dia, eu acho que tá perfeito, sabe? Tipo, a gente tá no auge que tá ótimo. Então, não sei o que eu vejo, assim, pro futuro. Obviamente, é o que eu falei, se um dia alguém falar para mim, não, Augusto, vamos ter uma redação maior para você. Bora, vamos junto, vamos. É meu sonho. Vamos ter mais 15 funcionários, você conseguir fazer tudo que você quer. Bora, vamos junto. Então, tipo, não vou falar, tipo, nossa, não tenho sonhos. Mas também não é uma coisa que, tipo, seja uma necessidade muito grande, sabe? Do jeito que tá, eu tô feliz com isso. Entendi. E a gente conversou um pouquinho também sobre as suas conquistas lá no início, que cada conquista era comemorada, era valorizada. E conversamos também um pouquinho sobre os problemas do empreendedorismo, né? Que como tomou uma proporção que já estava com a estrutura de empresa, o Curitiba Cult, teve também esses problemas de empreendedorismo que não foi construído. E eu queria entender um pouquinho melhor sobre esses problemas. O que foi um dilema a ser enfrentado lá no início, principalmente? Quais foram as soluções que você encontrou também? Queria entender um pouquinho melhor sobre esses problemas que você encontrou lá no início da jornada mesmo. Olha, no começo, a dificuldade que a gente tinha é, como ele tinha surgido na faculdade, a gente levou por bastante tempo aquela fama de, é um monte de estudante querendo assistir show de graça. Então, eu lembro que isso, a gente sofria muito com isso, na verdade. Porque era aquilo que eu falei, tipo, não, é um monte de bando de estudante que quer assistir show, por isso não vou liberar credenciamento, não vou responder e-mail, não vou atender ligação. Então, acho que os primeiros BOs que o Curitiba Cult tinha era com isso de não ter acesso às coisas, sabe? A gente sofria muito com isso. Mas, obviamente, com o tempo a gente foi burlando muitas coisas. Burlando quando eu digo, tipo, quebrando esse paradigma, mostrando que a gente realmente tinha um papel a ser feito, não era só ir lá assistir um show e isso. E funcionou, sabe? Foi dando certo, foi dando legal. Algum desses problemas eu acho que a gente enfrentou muito, que era realmente isso de ter essa barreira estudantil, né? Não tinha como não tirar isso, porque a gente estava na faculdade, né? É uma coisa meio complicada. Hoje eu até acho engraçado, assim, que hoje em dia a assessora que olhava pra gente com desdém, que não respondia a gente, é uma das minhas melhores amigas hoje, que às vezes eu não mando credenciamento de show, ela fala, você não vai cobrir? Não, eu falo, não tô afim.
Daí ela falou, tipo, tá. Falei, então tá bom. Daí, então, tipo, essas vitórias que a gente tem hoje em dia que parecem bobas, mas, tipo, pra mim é muito evidente, assim, sabe? Também no começo, o Curitiba Cult foi virar uma empresa realmente com CNPJ, coisa nada, em 2016 só, depois de 3 anos. Então, até então, a gente não tinha nada. Quando a primeira vez entrou um public post, que até hoje eu não sei como que funcionou isso, como que foi, parou na nossa mão, foi uma pessoa que tinha, que era colaboradora na época, tipo, que era... Para vocês entenderem a logística, quando eu falo colaborador, são pessoas que eram voluntárias. Então, tipo, o Curitiba Cult, como ele nasceu num projeto de faculdade, e ele foi ganhando uma forma um pouco famosinha, muita gente queria entrar para, tipo, fazer nome, fazer trabalho, realmente ir em show, que querendo ou não é uma troca muito grande. Então, muita coisa foi caminhando, tipo, na ajuda de amigos, assim. Obviamente, não vou ser egoísta e falar, não, o Curitiba Cult está aqui hoje só por minha causa. Não. Teve muita gente que trabalhou muito tempo, antigamente, para fazer chegar onde chegou. Então, tipo, eu lembro que a pessoa fez uma nota fiscal no nome dela. Sabe? Foi, tipo, meio que uma gambiarra que a Receita Federal não veja isso. Mas, na época, tipo assim, quando a gente foi ter o primeiro CNPJ, a gente teve... Quando a gente foi emitir a primeira... Tipo, tudo foi um acontecimento, sabe? Eu nunca me vi como empreendedor. Como eu falei para vocês no começo, eu me via como futuro William Bonner da vida. Então, tipo, eu nunca imaginei ter funcionário, nunca imaginei fazer essa parte burocrática. Porque a partir do momento que você começa a empreender, você deixa de fazer aquilo que você gosta, né? Você não escreve uma matéria, você não entrevista mais pessoas, você não vai para a rua, você não tem tempo. Ou você tem que emitir um orçamento, ou você tem que fazer nota fiscal, você tem que fazer reunião, você tem que olhar isso, olhar aquilo, e quando você vê, não é. O sonho fica um pouco de lado, sabe? É uma coisa meio estranha, assim. Às vezes, eu percebo isso quando dá plantão de fim de ano, que todo mundo fica muito mais calmo, e daí a gente divide os plantões e eu fico com o site por um período. E eles falam, nossa, como é legal, não? Como é divertido escrever essas coisas. E ele falou, nossa, que dá saudade daquele tempo que eu só precisava escrever matéria e fazer postagem e pensar em ideias e projetos. Hoje em dia é tudo muito mais que só fazer isso. É verdade. E essa migrar, né, de uma pessoa ali que cuida de um projeto para um empreendedor são responsabilidades bem diferentes, né, Augusto? E teve alguma coisa nessas atividades que você percebeu, olha, acho que eu gosto disso? Alguma coisa diferente ali nessa jornada de empreendedor mesmo? Ou tudo para ti, nessa jornada de empreendedor, foi um desafio? Amiga, eu vou te falar a verdade, foi tudo um desafio, porque assim, eu não sabia para onde correr, sabe? Hoje em dia eu levo mais, tipo, sei levar, assim, sabe? Mas para mim é tudo um desafio. Eu odeio trabalhar com número, odeio, odeio, odeio. Na parte financeira da empresa eu tenho pavor, pavor. Hoje em dia quem cuida disso é meu marido. Eu falo, Lucas, vai que é tua, porque assim, não. Então assim, hoje em dia ele faz nota fiscal, ele cuida da parte financeira, pagamentos, etc. Obviamente não posso fingir que eu não sei o que está acontecendo, porque eu também tenho que entender o que está acontecendo. Mas a hora que ele me puxa, eu falo, não, a gente precisa ver isso aqui. Eu falo, não. Tudo menos falar de dinheiro, pagamento, não, por favor, por favor. E hoje em dia eu aprendi que tem muita coisa que só eu consigo resolver, sabe? Muita coisa, tipo, por exemplo, não, X cliente, por mais que a gente tenha um comercial, que a gente tenha X funcionários, tem coisa que só eu consigo resolver. Tipo, tem eu que só eu consigo ir lá, falar com o cliente, explicar a situação, falar, entender o que ele quer ouvir, só eu. Tipo, por mais que ela, não, tem uma equipe para isso. Não, tem que ser só eu. Porque, querendo ou não, sei lá, o mesmo cliente que a gente tem cliente que está com a gente faz uns 6 anos já, 5, 6 anos. Então é o mesmo cliente há muito tempo. Então, esse carinho que às vezes eu entendi que eu tenho que levar em conta também, sabe? Tipo, não, tem que ir lá com o cliente. Por mais que eu tenha um compromisso hoje à noite, não, a equipe vai gravar e o cliente vai estar lá, não, vamos junto, porque por mais que eu não fique gravando na hora, eu fico lá conversando com o cliente, eles ficam felizes com isso. Não que seja também, nossa, uma pessoa muito interessante de conversar. Mas, tipo, sabe, ouvir histórias e contar histórias, eu acho que é isso que, como empreendedor, também a gente tem que entender, tipo, participar da reunião, participar do não sei do que, participar disso, participar daquilo, então... Qual você acha que foi a decisão, assim, principal para minimizar esses problemas? Amigo, eu acho que o problema não. O primeiro passo foi eu aceitar que
eu era uma pessoa explosiva. Quando eu digo explosiva, não saio batendo em ninguém, pelo amor de Deus. Eu me chateio muito fácil. Então, eu, tipo, do nada, a pessoa, tipo, me dava um não torto, eu fechava a cara e ficava emburrado. E isso, o primeiro passo foi eu aceitar isso. Tipo, não é que todo mundo é errado, eu sou o culpado, eu sou o santinho da história. Não. Precisa entender também que são pessoas e pessoas. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de coisas, a gente está falando de situações. O primeiro passo foi eu entender, e eu demorei para aceitar isso, porque na época. E para você ter ideia, não faz muito tempo isso, foi tipo esse ano ainda, sabe? Que tipo, eu comecei a perceber que eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu falo com as pessoas. E tive que levar isso para terapia, foi tema de muitas terapias, ainda está sendo, tipo, como eu trabalhar com frustrações minhas e não jogar na empresa, sabe? Tipo, estou com um problema na vida pessoal, chegar na empresa e ficar com cara borrado, não tem como. Tipo, o funcionário reflete o patrão, é o que o meu terapeuta fala. Ela fala, tipo, você não pode chegar puto no escritório e querer que eles sejam as melhores pessoas do mundo. Porque o dia que eles estiverem putos, eles vão fazer a mesma coisa que você. Eles vão chegar burrados e eles estão, tipo, nem aí. Então, acho que o primeiro e principal passo foi aceitar o problema, sabe? Isso aconteceu e a gente está tentando, estou melhorando para a situação ficar melhor. Quem estiver vendo, assistindo isso aqui, gente, não é horrível trabalhar no Curitiba Cult, tá? Hoje em dia é uma coisa legal. Então fala um pouco das comemorações, o que vocês comemoraram muito, assim? A gente vivia de comemorações legaisinhas, assim, sabe? A gente se via muito feliz. Então eu não vou lembrar exatamente em que ano que isso aconteceu, mas a primeira pessoa famosa que a gente entrevistou na época foi a Marjorie Chan. Ela veio para Curitiba, ela é de Curitiba, obviamente, mas ela veio para cá fazer um projeto do Banco do Brasil, que ela cantava Beatles em algum show do Teatro Guaíra. Era Beatles? Era Beatles. E na equipe, não era nem na equipe, era uma amiga minha da faculdade que amava muito Beatles. Eu falei, amiga, você que vai fazer? Porque, tipo, são coisas diferentes, né? Tipo, uma pessoa que conhece o assunto entrevistar quem tá cantando sobre isso. E na época, assim, a gente prestava tudo da faculdade, a câmera, tudo, microfone. E chegava gente, parecia um bando de aluno, entrevistando, que tirava aquela câmera enorme que tinha antigamente TV. Hoje em dia é tudo câmera de foto, até o próprio celular, né? Mas na época era aquela câmera de TV pesada, carregava aquilo pra cima e pra baixo, tripé, tira o microfone, vai, a luz, e foi do Teatro Guaíra, é isso. Lembro que a gente entrevistou a Marjorie, ela foi um amor de pessoa, foi uma coisa muito simpática, foi uma pessoa muito querida. E eu lembro que no dia seguinte ela seguiu o Curitiba Cult no Twitter. E pra gente isso foi o auge, assim, a gente falou, meu Deus, a gente tem um famoso que segue a gente. E eu acho que a gente ficou celebrando, a gente olhava Marjorie Chan seguindo o Curitiba Cult ali. Hoje em dia nem sei se conseguem, eu acho que sim. Mas eu lembro que na época a gente ficava olhando e comemorava, tipo, nossa, um famoso. É uma coisa boba se for ver hoje em dia, mas na época a gente achava sensacional. Teve isso, teve o primeiro ano de aniversário do Curitiba Cult, que a gente fez uma festinha, tipo, a gente reuniu todo mundo, tinha um bolo, tinha um amigo nosso, falou, eu vou dar um bolo pra vocês, que ele era chefe de cozinha, daí ele fez um bolo com a logo em cima, e daí a gente fez um evento só para amigos mesmo, daí eu lembro que eu fiz um discurso, chorei horrores, tem esse vídeo até hoje. E, tipo, pra você ter noção, parecia um aniversário de criança, no fundo a gente colocou, tipo, umas letrinhas, tipo, um ano de CC. Foi uma coisa, tipo, sabe, são fatos pequenos que no final vão gerando, não, se isso tá dando certo, vamos seguir, tipo, isso tá dando coisas legais, isso tá dando um orgulho muito dentro de mim, assim. E a gente foi seguindo com essas coisas. Eu acho que o CNPJ foi o de menos, para te falar bem a verdade, porque ali começou todos os problemas financeiros e tributários da vida. Ali a gente falou, nossa, somos adultos. Mas eu acho que essas pequenas alegrias, assim, sabe? Por exemplo, teve uma vez que a gente divulgou o show do Cícero, o cantor, mal paz, assim, divulgamos e tal. Depois ele voltou para Curitiba e ele falou, não, eu quero dar entrevista para aquele portal. Porque... E a gente não era nada na época. Eu lembro que até quando o assessor mandou a mensagem, eu falei, credo, gente, mas como assim, né? Tipo, por que, gente? E a partir daí a gente começou a entender que a situação era mais embaixo, sabe? Quando eu digo mais embaixo, não. Vamos assumir essa roupagem que a gente é sério, que a gente realmente atingiu o patamar que a gente não esperava atingir e atingimos, e vida que segue.
Então a gente foi indo assim. E são essas coisinhas pequenas, sabe? Que hoje em dia a gente olha pra trás e fala, meu Deus, a gente era muito feliz, sabe? A gente era muito feliz com coisas pequenas, assim, sabe? Tipo, o artista pedir pela entrevista pra gente, o artista seguir um fulano, a gente bater 1.000 likes numa postagem, a gente faz, tipo, eram coisas pequenas, like, sabe? O primeiro 10.000 seguidores, eu lembro que na época a gente comemorava a cada 1.000 seguidores. Olha, que Nossa. louco. O daí a gente mudou para a cada 5.000. Daí a gente parou de comemorar uma hora. Mas ficou um pouco chato. As Mas comemorações iam ser muito rápidas, né? chegou uma hora que tava tipo, nossa, mas já? Tipo, nossa, sério? Hoje em dia aparecem nas lembranças do Facebook pra mim essas comemorações, é engraçado. Tipo, 5.000 seguidores, a gente comemorava horrores. E uai, é porque a hora que você pensa que saiu de um negócio de faculdade, você fala, 5.000 pessoas é muita gente. Exatamente. Você tem ideia, eu consigo mensurar 5.000 pessoas, mas eu não consigo mensurar 10 milhões. É, Hoje eu falo, não, pra mim 5.000 pessoas são muito mais que 10 milhões. Na minha cabeça, porque naquele momento foi muito importante esse marco também, né? foi. E acho que foi nesse momento que a gente falou, não, tá dando certo. Realmente tá dando muito certo. Então, a gente foi levando isso em consideração, assim, sabe? E eu acho que o momento, sendo bem exato pra você, eu acho que o momento um dos momentos bem mais marcantes pra mim nessa história toda foi quando, em 2017, a gente, quando eu digo a gente, era eu e um amigo meu, que na época a gente era sócio do Curitiba Cult, o Curitiba Cult CNPJ tinha, então é uma sociedade meio, vamos junto nesse sonho, assim, sabe? A gente trabalhava, como eu falei, trabalhava fora, e o Curitiba Cult era um hobby. E esse momento durou, tipo, umas belas semaninhas, assim. A gente já tinha, a gente um dia pediu credenciamento para ir cobrir o Rock in Rio. Não, olha, a mente da pessoa, né? E ele falou, nossa, pedindo a maior paz aqui, né? Obviamente, a gente achou que ia negar. Eles aceitaram o credenciamento do Curitiba Cult. E a gente ficou tipo, meu Deus, agora a gente tem que ir. E a gente não tinha dinheiro na época. A gente trabalhava com o nosso dinheiro, pagava nossas contas e foi isso. E eu lembro que a gente fez um empréstimo de amigos para ir para o Rio de Janeiro. A gente comprou passagem e tudo mais. Daí a gente tinha alguns contatinhos legais de pessoas importantes, a gente conseguiu permuta de hotel. E a gente foi indo, assim. Eu estava comentando isso ontem, parece que antigamente as coisas eram muito mais fáceis de acontecer por Curitiba Cult, hoje é tudo muito mais difícil. E eu lembro que a gente foi para Rock in Rio, foi uma coisa muito legal de fazer, assim, a gente nunca tinha ido para Rock in Rio, obviamente, nunca imaginamos que o Curitiba Cult nos levaria ao Rock in Rio. Se você parar para pensar, o maior festival de música do mundo, o Curitiba Cult ser aprovado no credenciamento, era uma coisa muito então, uma coisa muito que a gente nunca passou pela nossa cabeça, sendo bem sincero. Beleza, a gente foi para Rock in Rio e tal. No último dia de cobertura, a gente descobriu que a imprensa tinha acesso a um camarote que era open bar. E a gente lá foi, era o último dia, tipo, era o último dia, a gente não aguentava mais, estava cansado pra cacete. Falei, não, vamos lá e, tipo, vamos vigiar um pouco. Mas, tipo, a gente ficou... Obviamente, a hora que terminou o evento, a gente tava bêbado. E eu lembro que a gente chorava com os fogos de artifício. Era uma coisa, assim, bonita de se olhar. Eu lembro que a gente se abraçava e chorava, a gente falava, tipo, a gente conseguiu, a gente venceu realmente, a gente realmente venceu. Daí eu lembro que tipo, a gente ficava chorando, abraçando. Tem uma foto disso até, a gente postou no Facebook no dia. Tipo, a gente conseguiu, existe essa foto. E eu lembro que deu uns 2 dias, a gente voltou pra casa e voltamos pra rotina normal, a gente se olhava assim, eu falava, tipo, não é isso, sabe, a gente quer. E eu lembro que a gente trabalhava separado, eu e o Lucas. O Lucas era o meu antigo sócio, né? Sócio. E a gente falou assim um pro outro e falou, vamos fazer isso acontecer? Vamos sentir essa alegria mais vezes? Vamos partir pra cima? Daí a gente falou, vamos. No mesmo dia eu pedi a conta do emprego, ele também pediu a conta e a gente foi. Como a gente conseguiu sobreviver nesses outros meses, a gente não faz ideia. Porque assim, eu lembro que chegou um momento que a gente olhava um pro outro, a gente tinha só uma bolacha Maisena na gaveta que era o nosso almoço, assim, sabe?
era uma coisa meio... Era um sonho que a gente foi levando como dava. A gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu lembro que minha avó me emprestava dinheiro, minha mãe me emprestava dinheiro, a mãe do Lucas me emprestava dinheiro. Faz uma conta aqui, faz uma conta ali. E a gente foi indo, sabe? Foi dando certo. Deu onde tá, não, se não tivesse dado certo. Mas a gente conseguiu, assim. Eu acho que esses momentos que a gente fala, acho que dos 4, do quarto ano até o final do 5º ano, foram 2 anos muito difíceis de se levar financeiramente, assim. A gente levou muito na cara também, a gente aprendeu muita coisa. A gente fez muito público e no fim não pagaram, então a gente levou muito calote de muita coisa. Então, foi um momento difícil, mas foi um momento de olhar para a gente mesmo e falar, não, se a gente conseguiu dar conta agora, a gente consegue qualquer coisa, assim, sabe? Então, esses momentos que a gente olhava um pro outro e falava, não, vamos almoçar, e a gente olhava, tipo, não tinha dinheiro, sabe? Teve uma época que a gente trabalhava num coworking, a gente conseguiu permuta de coworking, pra gente era legal ter um espaço do Curitiba Cult. E na época não existia home office, sabe? Não era uma coisa normal do cotidiano das pessoas. Então, tipo, não, a gente precisava ter um lugar pra trabalhar. A gente conseguiu esse coworking ali no Batel, e a gente foi trabalhando e tal, daí a gente olhava pro gente tinha R$15 pra almoçar os dois. Daí a gente ia no Burger King, o Burger King tinha 2 lanches por R$15. Ou olhava e tinha uma bolacha maisena. Sabe, eram coisas que iam acontecendo que até hoje a gente não sabe explicar como a gente conseguiu. E foi indo assim, sabe? Foi dando certo. Foi uma coisa divertida de fazer. Eu tenho muita saudade dessa época. É uma coisa de ensinamento muito assim pro pessoal, mais do que pro profissional, sabe? Tipo, se teste, se você consegue isso, sabe? Não é nada impossível. Então eu lembro que esses foram um dos percalços que a gente tinha, assim, sabe? Fazer a coisa girar. Fazer a coisa acontecer do jeito que dá e vai. Tanto que é uma briga hoje que eu falo com o Lucas, meu marido, tem comigo. Ele fala, Augusto, hoje em dia vocês não são aqueles adolescentes que vocês tinham solo, que você aconteceu. Hoje vocês trabalham de verdade, então tem que fazer isso acontecer com uma seriedade maior. Então, é um probleminha também meu, assim, tipo, fazer essa coisa séria acontecer, entender que o momento é uma empresa, entender que as coisas acontecem realmente. Eu tenho que cumprir, pagar imposto, que eu tenho que cumprir horário, que eu tenho que entregar coisas. É completamente diferente a situação. Entendi. E tudo marca, né? Não sei se eu te respondi o que você perguntou, porque eu vou devagando, mas acho que... Mas sim, era bem isso que eu queria te perguntar, inclusive, né? Quando que deixou de ser um projeto pessoal, qual foi esse marco na linha do tempo que dividiu entre um projeto pessoal e vamos largar tudo para investir nessa ideia, né? Nessa empresa. E o Rock in Rio marcou isso. E a partir disso foram outros desafios. E como você falou, você sente saudade desse tempo. Foi um momento de marco mesmo para o Curitiba Cult. E a partir disso, eu queria entender como foi a rentabilização mesmo, assim, falando dessa parte que tu não gosta muito, na parte financeira. Aonde que você percebeu, tá rendendo o nosso investimento, tá valendo a pena? Amiga, eu lembro que, assim, a gente começou a fazer eventos, tipo festas embaladas, entrava um dinheiro ali que era R$400 por festa, que hoje em dia você fala, putz, R$400, você não mantém nem metade do funcionário, você não paga nem o VT do funcionário. Mas na época, era nós dois, R$400 valia muito dinheiro, sabe? Porque eu morava perto de onde a gente trabalhava, o Lucas morava no meio do caminho, daí só ele tinha carro, então a gente pagava gasolina no carro dele, sabe? Eram umas coisas meio fazendo acontecer, assim. Daí eu lembro que a gente fechou uns publis esporadicamente. Foi na época que o famoso publi surgiu na vida, né? Então, tipo, fazer postagem no Instagram e cobrar por isso. E aí a gente fechou com uma empresa, daí deu um valor. A gente fechou com outra. A gente falou, coisa tá funcionando. Devagarinho, mas tá. E eu acho que quando a gente percebeu que dava para rentabilizar 100%, foi quando a gente fechou o primeiro cliente mensal. E a gente falou, bom, pensando bem, a gente consegue. E a gente foi indo atrás, foi indo atrás, foi indo atrás. O Curitiba Cult teve um setor comercial, recentemente, foi em 2021 que entrou um pessoa do comercial. Até então era eu, sozinho. Então era uma coisa meio difícil, assim, de levar, porque eu não tenho esse dom comercial das coisas. E é como eu te falei, eu, por ser o responsável pelo Curitiba Cult, eu tenho muita coisa para fazer.
Então, eu não conseguia parar e fazer um orçamento e mandar. Ou ir atrás de fulano, ciclano. Hoje em dia, a gente tem uma pessoa que faz isso, que é completamente diferente da situação, né? Entendi. E eu fiquei curiosa também acerca, né, você e o Lucas sempre estiveram juntos ali no início do sonho acontecer. E qual foi a primeira pessoa que vocês contrataram e para que foi, assim? Vocês pensaram, a gente precisa de mais alguém para nos ajudar. Foi o estagiário. Hoje, é engraçado que hoje esse estagiário é mais famoso que o Curitiba Cult. Ele era da Federal e tal, a gente abriu vaga para estagiário e a gente fez várias entrevistas e ele foi a pessoa perfeita. Assim, a gente contratou ele e era aquela coisa, pra você ter ideia, ele tinha salário, a gente não. Mas a gente precisava de um braço a mais para ajudar a gente enquanto a gente tava. Era uma coisa meio estranha, a gente não conseguiu viver tanto tempo assim. Mas foi um estagiário, o Lucas Paiva, hoje ele é famosíssimo no Twitter e tal. E eu lembro que foi ele. Na época ele bombou como o menino do muro, que tinha uma foto dele no muro, assim, que tinha uns dizeres, enfim. E foi nosso primeiro estagiário, nosso primeiro funcionário, assim, a gente cuidava como se fosse nossos filhinhos. Assim. Hoje em dia a gente vê ele e ele fala, amigo, como a gente conseguiu? Ele fala, amigo, como a gente conseguiu? Eu falo, por quê? E hoje, como você vê o portal, que eu até tinha comentado sobre os acessos, né? No site diz 2,5 milhões. Confere a informação. Hoje, como que tá em relação a esses números mesmo, né? Ao alcance hoje do Curitiba Cult. Então, ontem eu estava falando que um cliente pediu para atualizar um negócio de Media Kit e tal, e foi atualizar. Ontem a gente tinha isso na cabeça que era 3 milhões de alcance no geral, somando todas as redes sociais e site, etc, etc. Agora, com a chegada da TV e tudo mais, a gente passa dos 10 milhões. Então, é uma coisa que eu falo, meu Deus, como assim 10 milhões de pessoas? Cada uma desse R$1 por mês, tá bom? Mas eu acho que, se eu não me engano certinho, tá entre 7 e 10 milhões. A gente fala isso, obviamente, quando a gente fala isso, a gente engloba tudo que a gente tem. Redes sociais, o site, o Bem Paraná na Impressa, a Rádio Mix, e agora chegado na TV, na RIC TV. Então, são coisas que vão somando que dão esse número total, não é só o Curitiba Cult sozinho, coitado. Mas o site em si, ele tem 350, 500 mil por mês de visualizações, o site em si. Por um portal que só fala de entretenimento, cultura de Curitiba, é uma coisa muito grande. Essa é uma briga que eu tenho, briga não, é um orgulho que eu tenho muito forte quando eu falo com pessoas no geral, que o Curitiba Cult ele nunca publicou sobre política, ele nunca publicou sobre saúde, economia, assuntos que não sejam de cultura e entretenimento. A gente nunca perdeu esse viés nosso, sabe? Então, eu me sinto orgulhoso pelo que a gente construiu, porque é um número muito grande para uma cidade que tem menos de 2 milhões de moradores, a gente receber 500 mil acessos mensais. Num conteúdo que é difícil. Curitiba parece que mas Curitiba não é tão cultural quanto parece. E querendo ou não, obviamente a gente divulga eventos pequenos, coisas erradas, mas não é isso de onde vem nossa audiência, sabe? É de show grande, é de show internacional, a gente não pode ser falso e falar, nossa, é da peça do fulano no teatro da X. Não é que vem dali a audiência, a gente sabe disso. Obviamente a hora que a gente anuncia Coldplay, a hora que a gente anuncia Hairstyles, a hora que a gente anuncia Post Malone. É daí que vem a nossa audiência, não pode negar isso. E Curitiba não é São Paulo que tem show a cada 2 dias, show grande assim. Então a gente conseguir manter essa audiência, conseguir criar esse fluxo, é muito bom, é muito legal. A gente gosta bastante. Eu acho que é uma marca muito boa pra gente, assim, sabe? Realmente. E eu queria, dessa conversa, eu queria tirar 2 coisas. A primeira é a iniciativa na televisão. Quer contar um pouquinho pra gente como tá sendo isso? Então, como eu falei no começo da conversa, o Curitiba Cult surgiu como um quadro de TV. Lembra que ele surgiu como um quadro do telejornal. Teve uma época que a gente foi pra Band, que a gente era um quadro do Band Mulher, porque a produtora do programa Band Mulher, ela era uma das pessoas que ajudou o Curitiba Cult na época. Ela era uma das pessoas que apresentou o Curitiba Cult na época. Daí, quando ela estava nesse programa da Band, ela falou, amigo, eu lembrei do Curitiba Cult, como a gente fazia na UP, você não topa fazer uma coisa aqui pro Band Mulher? Daí eu falei, por que não?
E foi, assim, a gente ficou acho que uns um ano e pouco, acho que no programa, até o programa sair do ar, depois mudar, estruturar, etc. A gente mandava agenda cultural, ou a gente fazia entrada ao vivo no próprio estúdio, ou a gente ia gravar em algum lugar ao vivo. Era uma coisa bem legal de se fazer. Então, na época eu lembro que eu falei, meu Deus, Curitiba Cult voltou aos primórdios, sabe? A gente voltou pra TV. Foi bem divertido isso. E agora a gente volta de novo pra TV, falando só de cinema, obviamente, por enquanto, mas são testes, né? Não é, nossa, voltamos oficialmente, não vai chegar a divulgar e falar, nossa, voltamos 100%, porque é um teste, já mandou para eles vão colocar no ar amanhã, vão ver se todo mundo gosta. Foi meio gravado assim de supetão, tipo, vocês topam? Topamos, então vocês gravam? A gente grava, e foi. Então, tipo, vão ser testes até a gente realmente falar, voltamos à TV 100%, sabe? Mas é um sonho que a gente sempre teve aqui dentro. Todo mundo gosta de TV. O Davi, que é o que cuida das redes sociais junto com a Isa, eles amam TV. A Isa ama podcast, a Isa ama rádio. A gente está na rádio. Então, são coisas legais, assim. Hoje em dia, na rádio, a gente tem um quadro também dentro da Rádio Mix, que eu acho que, olhando para dentro, assim, a Rádio Mix é uma das rádios que mais conversa diretamente com o Curitiba Cult. Então, a gente vai gravando o nosso quadro aqui, e antigamente era só eu e o Davi, hoje é eu, o Davi e a Isa, a gente grava juntos. E é uma coisa muito divertida de gravar, porque a gente vai gravando e vai falando muita besteira sem querer. Não besteira de palavrão, a gente vai errando as coisas, a gente dá risada, a gente fica zoando um outro. Obviamente no ar só vai a parte editada. Só que a gente manda pro menino que edita a parte inteira, a gente manda bruto pra ele. E ele fala, gente, vocês são muito engraçados e eu dou muita risada com vocês. A gente fala, Bruno, que bom, porque a gente fala muitas asneiras, assim, e aí quando a gente vê, o bloco que duraria de 5 a 10 minutos tá com 20, porque a gente tá dando risada e vai falando que a gente vê. Antigamente a gente cortava, mas ele falou, mano, direto, eu gosto, dou risada. Eu falei, tudo bom. Então, a gente tá com esse plano, tipo, vamos fazer desse quadro de rádio alguma coisa visual, porque nós somos em 3 pessoas. Eu acho que é divertido. Teve uma época que a gente fazia lives no Instagram, no Facebook. Lembra que antigamente era legal fazer lives? Antigamente era legal usar o Facebook. A gente tinha lives, então a gente fazia toda quinta-feira à noite uma live no Facebook, as pessoas participavam. A gente gosta, sabe, de se aparecer. Então, a gente tem voltar para a TV é legal, assim, a gente gosta disso de novo. Quanto mais projetos a gente conseguir abraçar, a gente mais fica feliz, assim, sabe? Ah, que legal. Então, muito boa sorte para vocês nessa próxima jornada aí de voltar às telinhas. E como que foi estabelecer o Curitiba Cult como marca dentro de Curitiba para os curitibanos? Então, hoje em dia, para ser bem sincero, a nossa renda 100%, ela vem mais de restaurantes e estabelecimentos do que de shows, para você ter noção, assim. Como eu falei, eu trabalhava com assessoria de show do Padre Reginaldo, saí de lá e fui trabalhar com assessoria de show numa produtora. E lá eu comecei a descobrir coisas antes do horário. Então, por exemplo, quando a gente descobre show internacional, hoje em dia o tradicional seria quando o artista posta. Na época a gente descobria antes. Eu lembro que o primeiro momento que eu acho que o Curitiba Cult virou um símbolo de descobrir coisas foi quando a gente divulgou em primeira mão que o Maroon 5 vinha